a edição dos desenhos, né? O próprio Photoshop para poder melhorar a cara dos personagens do próprio cenário. Para a edição final, usado o Windows Movie Maker, né? Para a questão de trabalhar as fotos, o GIMP, né? Projeção sonora também o Audacy e animação 3D, o Blender, para poder fazer isso, né? O que ele tem lá de apoio, né? Que é o computador, uma mesa digitalizadora, onde ele faz todo esse processo, né? de edição. E depois a gente passa, né, para uma avaliação da própria produção. Né? Então, essa avaliação da produção, eu mostro no slide seguinte, tá? Mas aqui eu acabei colocando uma inspiração para a produção dos vídeos de animação. Não sei se como está a questão do som aqui. Esse slide aqui já estava funcionando. Let's suppose that you're writing a really important email to a talvez muitos aqui não eram nascidos, mas ela passava enquanto era TV aplicativo. Não tinha TV aplicativo que foi extinto agora. Então, só para vocês terem uma ideia, né? A gente não entende um pouco do áudio dele, né? Ele é proposital, né? Então, se não me engano, esse aqui acho que eu não sei se ele é alemão, mas é uma animação que a gente utilizou como uma motivação para poder se construir. Vou pausar aqui, tá? Está bastante avançado. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Você voltou para o PowerPoint original, não para o Depois aqui, né, o Carl Haroldo, que vocês conhecem, né? Pelas situações também que o Carl odeia a professora dele, né? E enxerga ela como sendo um monstro, como sendo. Não é o caso dessa animaçãozinha aqui. Mas a gente tem uma coletânea de 4 livros dele, né, principalmente, né, das trocas que ele faz, né, nos episódios com a professora, que enxerga ela como sendo extraterrestre e por aí vai. Deixa aqui também. Cara, mais recente, né? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu criei no site. Aqui o vídeo, que vocês conhecem, né? E essa figurinha aqui, que é espanhol também. Então, vários episódios das coisas de matemática. esse visual de boné. Esqueci que esse visual de boné é verdade. E claro, né, o que a gente tem feito, né, desde a edição do Congresso Brasileiro de Vídeo, que a gente já tinha feito pelo Josias, que é o professor lá no cinema, e o Festival de Vídeos aqui de vocês. Então, assim, os alunos, tanto o Gabriel, que é o bolsista, né, de iniciação científica, quanto o Fernando, que sobrou como bolsista de extensão, porque eram 2, eles têm olhado, né, os vídeos que são produzidos, né? Então, eles sabem praticamente, né, quase que decor, né, os vídeos que são colocados dentro do CBVE, que é o evento que o Josias meio que coordena, né? E desde o ano passado o Festival de Vídeos aqui de vocês. Tá? Aqui também, né, o vídeo que foi produzido para cá, não sei se alguns viram, né, foi feito pela Larissa, que é uma bolsista do cinema, havia comentado, mas ela acabou formando e a gente teve que trocar o bolsista, né, então aqui um pouco da ideia, né, também assim, não tem um pouco a questão do som, não tem nenhum tipo de interface em função da experiência do próprio Michel e da Daiane em sala de aula, porque muitas vezes o aluno não está interessado naquilo que o professor está falando, porque não entende. Então o áudio dele aqui praticamente quase que não existe, né?
discussão que acho que até hoje não terminou sobre o que é radiâmetro, que alguns ainda não conseguem não entender, e que foi feita a animação. Vou dar um pause aqui e vou para o outro, tá? Não? Vamos ver inteiro. Bom, são quase 3 minutos. Mostra um só. Esse estava no festival, não? Não, ele estava na... Tem aquele que eu te mandei e-mail que era aquela bicicleta que fez. Tá. Esse aqui é um errinho. Foi um deles. Depois o outro de equações. Tá? Só para mostrar isso aqui. Também é vídeo no máximo 3 minutos. Os dois vídeos contaram com... Claro, a gente não sabia, na realidade, né, que existia um aluno da matemática que estava dando suporte para a Larissa e a gente acabou não colocando ele no projeto. Depois ele foi inserido agora na renovação. Posso sair daqui? Olha, Depois tem mais pesquisas de mestrado em andamento que envolvem geometria com Tangram, trabalhos que não foram defendidos, né? Um sobre origami também, que envolve construção de caixas, pirâmides, cubo, barco. Né? Se não me engano, tem 2 concorrendo agora no segundo festival de vídeos. E em função dessa produção, a gente aplicou um questionário com 6 perguntas abertas, né, aos discentes do curso de licenciatura em matemática, em disciplinas de tecnologias do ensino de matemática e na disciplina de instrumentação do ensino de matemática 2. Tá? Então, eram 6 perguntas abertas, né, onde a gente queria saber qual a expectativa que eles tinham em relação ao uso de vídeo e animação em sala de aula. E a gente acabou provocando as perguntas, né, se eles já conheciam, se eles tinham algum tipo de contato, né, o que eles usavam. Né, então, o que a gente observou assim, pelas respostas deles. Tá? Então, assim, no primeiro momento, eles acharam muito legal usar esse tipo de recurso, né, seja a questão da própria animação, quanto a questão do uso de vídeo. Então, eles ficaram inicialmente bastante surpresos em ver o uso principalmente de animações para abordar conteúdos de matemática. Questionar se existiam outras animações, né, com essa abordagem matemática. Né, então a gente acabou falando, né, do próprio festival, se não me engano, no festival do ano passado, acho que tinha alguns trabalhos que envolviam animação, não tenho bem certeza agora. Tinha aqui uma das professoras. Tinha, né? Sim, eu não tinha bem certeza. Conveniado. Eles
uma das coisas que eles perguntaram inicialmente em relação a conteúdos, né, se tinha algum tipo de vídeo ou animação que focasse especificamente em algum tipo de demonstração. Então, a gente achou interessante, né, essa colocação deles, né, que seria um outro viés para se trabalhar. Eles acham que o vídeo ele atrai mais, né, do que propriamente, né, uma aula mais tradicional. Acho que deveria ter uma própria inserção, né, desses usos de vídeos e envolver outro tipo de produção, né, principalmente nas disciplinas de primeiro semestre, onde acontece o maior número de evasão, principalmente na UFPEL. Entra 50, né, no final da passagem do primeiro para o segundo semestre. Agora vamos ver a contabilidade, fica em média de 25 a 35 alunos. Então, depois do segundo e do terceiro, essa taxa aí cai um pouco mais e aí fica mais ou menos estável. Ou seja, aquele grupo que começa 50 considerando, né, a gente tem em torno de 20 a 25, com poucas variações, né, de semestre para semestre. Eles também, né, se colocaram que já fizeram algum tipo de pesquisa em vídeo sobre algum tipo de conteúdo, onde eles fazem essa pesquisa muitas vezes sem uma orientação mínima em relação ao que pesquisar, e aí a gente procura orientar eles. Eles colocaram à disposição, né, para planejar e produzir, principalmente a disciplina de instrumentação de ensino de matemática 2, que seria a que prepara para o ensino médio, ou seja, né, eles acham interessante essa ideia de trabalhar e produzir, atrai eles. A gente inclusive provocou eles para produzir alguma coisa, né, para o festival, mas em função de disciplinas em paralelo, eles acabaram tendo uma aluna que se interessou, e como ela é formanda, ela acabou meio que abortando a proposta. Uma coisa interessante que a gente também perguntou no questionário em relação ao tempo de vídeo, né, o que eles consideram como tempo ideal. Né? Então, assim, quando eles estão por si só procurando um vídeo para assistir sobre um conteúdo, eles verificam o tempo. Se aquele tempo é superior a 15 minutos em média, eles abortam, eles não querem nem ver. Salvo se alguém indica, se olha, vai ver que o vídeo é bom, fala sobre algum conteúdo, aí eles, né, acabam indo assistir o vídeo. Eles já utilizam e compartilham esses vídeos, né, de alguma maneira, né, via o WhatsApp que eu tinha comentado, né, então eles trocam, né, é uma maneira, na minha época de graduação, a gente se juntava na casa de algum colega para resolver as listas de exercício. Né. Hoje eles estão praticamente trabalhando no virtual, né, ou seja, né, eles gravam os vídeos, né, cada um está na sua casa, em algum espaço, e aí estão trocando, né, as informações, né, vídeo, áudio, resolução de exercício, né, usando o WhatsApp como... Aqui tem uma curiosidade também, essa questão do WhatsApp. Eu participei de uma banca de uma outra colega, lá no PPG-CM, onde o Rodrigo, que era um professor do IFE, de Farroupilha, se não me engano, de Ibirubá, ele queria realizar a pesquisa dele através do Facebook. Os alunos não queriam saber do Facebook. E aí a pesquisa acabou acontecendo, né, via WhatsApp. Por própria, né, e aí ele acabou se adequando, enfim, né, uma observação em relação a isso. Em relação ao conteúdo de matemática básica, né, muitos deles ficam intimidados, né, em tirar dúvida com o próprio professor. Eles preferem perguntar para um outro professor, que não é o professor de lá da disciplina, que perguntar para aquele professor. Então, assim, coisas mínimas em relação ao que a gente tem. Em relação a critérios específicos, a gente acabou perguntando se qual se existe algum critério de escolha para achar um vídeo, uma animação. Eles não possuem critério, eles querem resolver o problema deles, né? É assim que mais ou menos acontece. Eles sinalizaram a questão da linguagem apresentada no vídeo, que muitas vezes o fato de ser uma linguagem não formal, utilizada em sala de aula tradicional, permite uma compreensão maior em relação àquilo que está sendo explicado. Como eles assistiram o vídeo de Radiano, eles já tinham pesquisado outros vídeos, né, sobre esse determinado conceito em disciplinas de cálculo, que é retomado alguma coisa, ou variável complexa. Eles vão lá querer saber o que era em relação ao, né, qual é o conceito. Eles atualmente utilizam o celular como principal recurso, e justificam, né, pela questão da
aquilo que era chamada na computação ainda, né, da ubiquidade, né, ou seja, na possibilidade de acesso em qualquer lugar, em qualquer instante. Então o celular facilita nesse aspecto assim. O aspecto visual da animação e a possibilidade de assistir inúmeras vezes, eles acham que o fato de usar a animação atrai mais do que um vídeo tradicional, tendo personagens, pessoas ali apresentando algum tipo de conceito. Eles externaram também sentimentos em relação ao próprio vídeo, né? Porque vocês viram no vídeo primeiro, o menino começa a suar, começa a transpirar, fica desconfortável, né? E se perguntou em relação a isso, o que eles sentem quando eles estão numa situação daquelas, né? E aí eles externaram sentimentos de culpa por não ter estudado, sentimentos de raiva, sabe? E por aí vai, né? Isso meio que ficou quase um divã, né, essa pergunta aqui. E eles sugerem que deveriam ter mais vídeos ou animações, né, apresentando a aplicabilidade. Aí a gente acaba falando para eles, né, o tempo que leva para fazer uma produção, por exemplo, uma animação, né, eles ficam até assustados, porque o tempo é um tempo relativamente grande em relação a isso. E aí tem outros aspectos que eles colocaram aqui, que não vou me estender muito, né? Então, assim, né, já para encerrar, uma das coisas que a gente percebe em relação à questão, né, do uso do vídeo é a questão daquilo que é chamado, que a gente está pensando usabilidade, né? Que é um termo usado sobre a facilidade de utilizar uma ferramenta, né, aplicada a algum fim. A própria experiência, né, do usuário, muitas vezes, porque eles acabam, de alguma maneira, né, fazendo que o próprio vídeo deles sem perceber. Então, eles colocam isso como sendo um aspecto importante, e a gente também aponta isso, né? A própria linguagem matemática, desde a linguagem natural, o fato da linguagem matemática muitas vezes se tornar um pouco distante daquele grau de compreensão que ele tem. O vídeo também permite a questão da análise de erros, porque no momento que eles produzem algum tipo de vídeo em relação a alguma resolução, né, pode trabalhar a questão do erro em cima daquela situação que está sendo colocada ali. A temporalidade do vídeo, né, e da animação, ou seja, né, que tem a ver com a questão do tempo, né, então assim, quanto menor o tempo, menor é para eles, né, eles não querem saber de assistir um vídeo muito longo, né, que trata de alguma coisa de matemática, pede para assistir algum vídeo, tem aquele filme sobre aquele matemático indiano, como chama? Isso. E aí se sugeriu numa das aulas, né, para eles assistirem, e eles viram o filme e meio que não atrai em função do tempo que é perdido, enfim. A possibilidade da sala de aula invertida, né, o fato também de propor que eles, né, encenem alguma coisa, ou seja, né, com a possibilidade, com a aproximação do BIBID com o pessoal da licenciatura no teatro, se viu uma possibilidade, uma vertente ali de trabalhar com essa questão de eles encenarem alguma coisa, né, alguma situação que envolva matemática, e essa situação ser gravada e ser colocada, né, em prática, né, para aprender, para compreender um determinado tipo de conceito. Do ponto de vista de continuidade da pesquisa, né, a gente está numa fase agora de fazer, tem 3 ou 4 animações já meio que engatilhadas, né, via o Gabriel, esse bolsista, ele trabalha essencialmente com essa técnica de stop motion, né, ele se dá o trabalho de montar as coisas e fazer as sequências de fotos. Tem uma que a intenção era mandar aqui para o festival, mas não deu tempo hábil para poder editar e deixar pronto da maneira como a gente imaginava. A gente vê também como possibilidade, até porque lá no TPGCM teve uma dissertação que foi defendida, que envolveu, o produto da dissertação foi uma história em quadrinho, né, uma situação da matemática. Então a gente também vai investir numa história em quadrinho, mas uma história, uma tira curta, assim, de alguns 3 minutos no máximo aí. E eu já havia falado da questão de associar o vídeo com o teatro, né, até por possibilidade de professores que trabalharam nessa perspectiva. Claro que com
um outro enfoque, né, que não seja a matemática, mas estão dispostos a contribuir. Aqui a nossa equipe, né, de docente lá do DMAT, né, do PPG CM e PPG MAT, né, eu e a Rosane como docentes, né, os docentes dos mestrados, a Daniela, a Márcia, a Lupe, a Rafael e a Thalia, como você disse, é o Gabriel que produz essa animação, o Fernando é mais do vídeo, né, o Gabriel da animação, o discente do curso de matemática presencial é o Pierre, e tem a Ana e a Carla como colaboradoras desse trabalho. E aqui estão as referências que a gente utilizou, desculpe o tempo, tá, mas era isso, não sei se vocês querem colocar alguma coisa. Muito obrigado. Aqui a gente teve um pouco aqui, para quem gosta de história de vida, a história de vida do André, e com ela as 4 fases das tecnologias aqui, centrando mais nessa parte aqui final. Nós temos pouco tempo aqui, eu não sei nem se tem jornada, mas eu quero terminar às 5:45. De qualquer jeito, não tem jornada, mas de qualquer jeito vamos terminar às 5:45. Então talvez se tivesse 1 ou 2 perguntas. E, por favor, alguém mais? Sandro? Não. Segurança? Sandro? Não vejo nada. Sandro e Deise, por favor. Boa tarde. No começo você falou sobre o tempo do vídeo, de 15 minutos, né? No começo você não comentou como chegou a esses 15 minutos. Depois, na entrevista, chegou a 15. É que assim, tempo de 15 minutos já tinha sido estabelecido quando eu ingressei lá no curso de matemática, né? Eles já sabiam dessa questão temporal do vídeo. E também em função da própria, digamos assim, condição técnica, né, ter um vídeo, né, maior, né, ocupar um espaço muito grande, né, porque tipo assim, a gente tinha um equipamento lá que até hoje, há pouco tempo ele foi reativado para pegar alguns dados que a Ana precisava para a dissertação dela. Então ele foi buscado esses dados lá, e aí o que acontecia, né? Então, em função dessa limitação, né, então assim, já meio que se estabeleceu o tempo de 15 minutos. Né? Aparece no Media Center ali alguns vídeos, né, com esse tempo maior, né, que eram feitos testes para verificar a estabilidade até quando, né, o quanto que aguentava uma conexão. Porque lá na cidade e na própria universidade era tranquilo para assistir, eu conseguia assistir, né, sem problemas, mas para o pessoal do polo assistir, aí já era uma dificuldade. Então aí se estabeleceu, né, como critério, né, um tempo máximo de 15 minutos, tinha algumas que ultrapassavam um pouco, assim. Né? E no próprio, aí na entrevista aqui, né, aí os alunos, quando se apresentou a questão da animação, eles viram, teve uma das aulas em que a Carla, que está como substituta lá agora, apresentou para eles, né, outros vídeos que estavam aqui no Fish do ano passado, mais vídeos que envolvem a questão da matemática, e eles já começaram a acusar essa questão, né, a questão da temporalidade, que achavam importante, porque aí ela falou da questão do critério de participação, né. E aí, claro, aí começando a conversar e explicando um pouco, né, de como é que é uma edição, como é que funciona, né, de certa forma eles começam até a entender, né, essa questão do tempo. Então, assim, a ideia do tempo já veio daí. Né, e o próprio também, na Rede Colabora e na revisão de matemática básica, ali, né, os alunos que estavam sendo atendidos pelas tutoras, né, porque a tutora indicava, olha, assiste o vídeo tal da aula tal, e aí já vinha a reclamação em que a Daniela ou a Fabiane falava pra gente, né, o próprio, como é que é o nome dele, o que está trabalhando com o Marcelo Souza, É o Luiz Carlos. o Luiz, falavam pra gente assim, olha, eles não querem vídeo, eles estão reclamando da questão do tempo do vídeo. E aí surgiu, digamos assim, daí, né? Mas assim, a principal questão em relação ao tempo do vídeo foi a condição técnica em relação a isso. Né? E eles acabaram se acostumando, né, nesse tipo de tempo. Assim.
Isso, me parece que um dos maiores desafios que a gente tem hoje é esse, né? A matemática parece que ainda exige um certo tempo longo. E cada vez o nosso tempo, ainda mais das novas gerações, é do Porta dos Fundos. Vídeo de 3 minutos. Chegou em 5 já é longo. 15, pô, uma novela. Entendeu? E aí ficando. E como coordenar isso com uma matemática que não seja trivial? Entendeu? Será que a gente está voltando aos tabloides mesopotâmicos? Quer dizer, que a única coisa que cabia num bloquinho era aquela matemática sem demonstração. Né? Então, isso a gente é um momento que a gente ideia daquela teia ali que a gente teve lá em final de 14 para 15 era distribuir naqueles pontos, né, vários vídeos de maneira que tu orientasse o aluno para ele percorrer de alguma maneira, né, aquele vídeo que fosse interessante para ele. Eu perguntei sobre isso, que eu achei que vocês tinham conseguido ver alguma ferramenta para medir o tempo de visualização dos vídeos. Não, até tinha esse tempo de visualização. Realmente dentro do próprio Media Center, né, tinha essa questão, né, porque o aluno, na realidade, muitas vezes, e a gente é professor sabe disso, né, que o aluno assista. Né? Mas assim, como ter certeza se o aluno assistiu ou não, já que ele não está na tua frente, está do outro lado. Né? Então, nessa época, esse pessoal desenvolveu essa ferramenta, né, e para verificar o número de acesso, né, e o tempo médio de que eles estavam assistindo. Obviamente, se fizesse aquela multiplicação básica, né, o vídeo é 15 minutos, né, teve, sei lá, 80 acessos, né, sempre o tempo era menor, né, um pouco menor, era menor que o tempo, digamos assim, matematicamente que deveria fechar. Né? Não atingia nunca aquele tempo máximo assim. Tem uma pesquisa na Austrália que é muito interessante, mostrando vídeos sobre explicação em matemática, exercícios, depois explicação e tal. E o que os alunos viam? Eles conseguiam ver aonde o aluno entrava e saía. E como era uma amostra muito grande, no final era mais ou menos a mesma ideia. Ninguém prestava atenção na teoria, todo mundo via o exercício e tentava resolver os outros, igual numa aula tradicional, assim, com vídeo. Olha, nós aqui ganhamos mais um perguntador aqui, além desse comentador aqui que vos fala. Então a próxima aqui é a Deise. A Deise, para quem não sabe, é ex-aluna do programa aqui recente, então vai estar aqui um pedacinho, também está no mar de bancas aqui hoje e amanhã. Então depois quem quiser conhecer já conversa mais com ela, da nossa irmã Unesp lá do Mato Grosso, que chama Unemate. André, minha pergunta, se você tiver uma resposta, não tem problema, porque eu mesma não tenho, por isso que eu estou aqui. Eu trabalho também com produção de animações lá no Mato Grosso e na graduação, com os alunos da graduação, com produção em sala de aula. Então, os resultados que você traz são muito próximos do que a gente encontra lá. O tempo lá é um pouco menor, 15 minutos não é aceitável para eles, então vai ter 5 a 8 minutos lá. Mas a minha pergunta é em relação à linguagem. E aí o Marcelo já deu um nome para essa no evento que nós fomos, que ele chama de grau de liberdade, que é essa relação entre a linguagem coloquial e a linguagem informal. Então, que grau de liberdade é esse? Isso é algo assim, quando eu analiso, a gente discute com os alunos e faz análise dos erros do erro matemático, mas esse grau de não chega a ser um erro matemático, não é. Mas até onde tem esse grau de liberdade na formação inicial do aluno? Você já pensou sobre isso? Não sei, eu ainda... A gente considera esse aspecto da linguagem bem importante, mas assim, essa métrica, esse valor, assim, a gente não sabe ainda. Até porque, em uma das dúvidas que acabaram acontecendo, né, a aluna perguntou para a tutora, né, como é que se resolve tal coisa? Né? Vou dar um exemplo bem simples, né, dessas dúvidas que eles tinham, de racionalização. E aí, não lembro quem era, eu acho que era a Daniela, tinha a Melissa também, disse assim, olha, a gente pega e explicou formalmente como é que se fazia. Né? Você tem que fazer a multiplicação para tirar a raiz do denominador, tem que multiplicar pelo número 1. Né? O 1 que seria aquela raiz que depois ela mesma, e aí fazer as operações. Né? E aí a menina não entendia o que era uma coisa, o que era outra. Né? E aí eu sei que a história assim, foi desenrolando, tipo assim,
se ela não tem o WhatsApp para me mandar, se elas trocaram os telefones, assim, né? E aí eu sei que quem resolveu mostrou, né, e mandou o áudio, né, mandou a resolução, ela filmou na realidade a mão dela resolvendo, né, ali, e mandou, né? E a menina, professora, agora eu entendi o que era, mas ela não tinha noção do que era o numerador, o denominador, né, o que era o né, os processos que se utiliza, né, para fazer essa resolução desse tipo de expressão, né? E por aí vai, né, com potenciação, à medida que vai avançando, digamos assim, o conteúdo, né, mais complexo fica. Né? Então, agora eles estão, acho que cursando o cálculo 2, nessa nova modalidade, né, e as dificuldades são as mesmas, assim, né? Muitas das dúvidas que eles têm se referem à linguagem matemática, à linguagem formal, que muitas vezes ela é elucidada numa situação como essa. A pessoa vai lá e escreve, ou manda um recado, ou faz assim, um outro jeito que eles faziam um tempo atrás, se está no Moodle, né, ele simplesmente descreve no Moodle ali, né, no chat, né, o que tem que fazer. Né, numa linguagem natural, pura e simples, em que eles conseguem entender. Às vezes não. Mas esse tempo, essa métrica, assim, a gente está atrás disso. Como é aceitável isso na formação inicial? É grande encrenca. Um livro de matemática pura tem um grau de liberdade. Mas numa aula você às vezes permite algo, um desenho, uma metáfora, um comentário. E o que você faz numa videoaula? Qual é o grau de liberdade que você tem ali? E num vídeo, se você está dizendo que é arte com matemática, então vai ser tal, aí volta tudo com ética matemática na minha cabeça, com tal, com qual, método de justificação, história da matemática, e dá um nó. Mas essa é uma questão que está me perturbando agradavelmente. Vamos à nossa última pergunta, por favor, João. André, no slide que você apresentou as análises, né, que você fez, a minha leitura daqueles destaques ali é que está sendo reforçado um certo discurso sobre o que é matemática, um discurso que é anterior à utilização dos vídeos. Né? E aí a minha pergunta é, essa minha conclusão, ela está equivocada? E ainda, né? Vocês olham para que matemática é produzida a partir do vídeo, desses vídeos? Não, a gente está começando a olhar. Está começando a se dar conta, né, fazer uma autocrítica, né, em relação a essa questão. Porque um ponto forte em relação a isso, João, foi que, por exemplo, eu não estou criticando, mas os colegas que trabalhavam, né, no departamento de matemática e estatística, eles simplesmente replicavam aquela aula dele tradicional, né, que era gravada, uma vez digitalizadora, ao invés daquela lousa digital que eu mostrei aqui, praticamente é feito a mesma coisa, né? Agora o sistema é um outro, mas enfim, é focado nele e ele faz aquela resolução ali no papel. E aí coloca lá para eles, olha, né, vocês têm que fazer esses exercícios, né, como se fosse uma lista de exercícios, só que no formato digital. Né? Então assim, a gente está começando a perceber isso e está verificando que tem que atacar esse problema de uma outra maneira. Né? Digamos, o fato muitas vezes de tentar fazer uma autocrítica, né, em relação a isso, acabou levando uma ruptura lá, porque hoje o departamento de matemática e estatística ele se negou a dar a disciplina do curso. Então, assim, qual foi, né, a justificativa? Justamente pela essa questão da pró-reitoria aí em cima e questioná-los em relação a isso. Porque eles recebem uma bolsa da UAB, né, para produzir. Né? Então, e isso estava simplesmente pegando o material que ele já tinha e colocando lá. E a pró-reitoria, junto com o vice-reitor, deram um basta nessa história e a própria chama a unidade que controla os cursos à distância no UFPEL. Então, assim, olha, não dá para ser mais assim. E aí tem que mudar essa lógica. E aí eles, né, sendo que não ia dar mais disciplina, se negaram a dar, que ninguém ia ser. Né? E aí o departamento que oferta era oferecido assim. E aí se abriu um edital chamando professores, né, externos da universidade para trabalhar no curso, né, com formação adequada. Se exige no mínimo um mestrado para poder se trabalhar nessas disciplinas. E aí está tentando se fazer uma abordagem um pouco diferente. Não sei te dizer assim,
que ponto está agora, né, mas agora, largando esses cargos mais administrativos, eu vou voltar a me aproximar novamente para tentar verificar como é que está essa questão. Isso já tinha sido identificado, mas assim, não sei te dizer como é que está essa situação agora. Até pela essa questão do corte de bolsas, não se sabia se vai ter bolsa, né? Isso foi uma coisa que impactou lá. E eu sei que já choveu o e-mail, né, na caixa da coordenadora, que é a Silvia, que deve estar muito apavorada, em relação a essa, o curso vai continuar, não vai continuar, como é que fica? É a foto dela ali? É ela, ali como professora pesquisadora. Bom, eu acho que, João, sua pergunta é ótima e ela enfim, a gente vai fechar com ela mesmo, porque fica aqui para todo mundo pensar, né, que matemática é essa dos vídeos, né, e como você, com que referencial você está tentando ver, essa é a pergunta-chave. Agora, além do nosso projeto aqui, que já tinha um pouquinho de coisa fora, tem agora a gente da UFMS, a Deise na Unemate, o pessoal da UFPEL batendo na porta e tal, para tentar, inclusive, para não tentar ver isso apenas com uma perspectiva teórica, entendeu? Tentar ver isso com várias ideias, se vocês souberem de outros atores, outros interessados. A gente tem permissão para muita gente estar estudando isso e é muito mais dado do que a gente dá conta, o que cabe na tese do Newton, na tese do tal. E, por exemplo, hoje na qualificação da Bárbara, por exemplo, que vai ter hoje, aparece muito essa questão que você colocou, quer dizer, da visão de matemática, como eles às vezes, né, viram, por isso que a Bárbara está longe daqui, né, a Bárbara está hoje, deve estar, o Marcelo vai fazer uma pergunta para mim, então está lá. E o André, ele aqui não só veio no primeiro festival, como deu muita história, vocês devem ter notado, quer dizer, Pelotas tem um negócio ímpar, né, tem uma escola de cinema das mais antigas do país, tem matemática, e teve um louco lá antes, que a gente foi saber só depois, fazendo coisa sobre o festival de vídeo, que a gente foi saber depois, e que é Júlio nesse ano. Então ele vai estar aqui como convidado esse ano, o André não vai estar como convidado, mas vai estar de qualquer jeito, você entende que ele já ficou assim, e quem sabe até o festival de vídeo vai começar a circular pelo país, não só apenas mais em Rio Claro. Tá? Então quem não tiver aqui, fica o convite aqui, tá? São 3 eventos agora em setembro aqui, um simpósio internacional, um festival de vídeos, e depois o terceiro, que é o Marcelo Convida, que é um evento mais festivo. Os outros são todos muito festivos também, tá? Mas de qualquer jeito. Então, gente, o André tem essa especificidade e a gente, além de agradecer ele pela palestra, devia agradecer porque ele foi o docente que ajudou bastante os alunos a organizarem o Odratem do ano passado, né, que vários aqui tiveram, né, e esse ano é Belo Horizonte o nosso caminho lá no final do ano, 1, 2 e 3 de novembro, então já todo mundo já de malas prontas e vendo seus orientadores aí para colocar os artigos. E André, muito obrigado então, tá ok? E amanhã a gente explora mais na banca aí.